Quando a gente fala de família, como eu comecei a falar antes de apresentar esse VT para você, a nossa preocupação sempre é essa. Como que a gente pode rezar por todas as famílias, principalmente aquelas que passam por algumas dificuldades, né? Todos nós passamos por dificuldades, os padres também têm as suas dificuldades, todos nós, tornou-se ser humano, normalmente a dificuldade aparece. Não que a nossa vida seja só isto, né? Obviamente, mas elas aparecem, as dificuldades aparecem. E quando se trata de família, é um pouco mais complicado, um pouco mais complexo, porque não é uma vida só, né? São várias vidas dependentes da outra e a partir disso nós temos que pensar como que hoje a nossa sociedade, ela olha para a família. E digo mais ainda, não no sentido moral da questão, eu me refiro à questão da pessoa que está dentro daquele núcleo familiar. Por isso a nossa oração hoje, ela vai, claro, estar voltada, claro, por todas as suas intenções, mas diretamente por todas as famílias. Como é que nós estamos tomando a família dentro nesse aspecto que a gente está conversando? Como nós vamos tomar a família como referência nas nossas reflexões, nos nossos, eu diria, projetos pessoais e como nós nos preocupamos em dar uma resposta a todas as famílias, em todos os sentidos, para que elas sejam abençoadas, plenificadas da graça de Deus para que continuem sendo testemunhas da evangelização, não é? Muito bem, quando se trata de evangelização, trata-se de bênção, que é o nosso assunto aqui, né? Eu gostaria até de voltar um pouco melhor sobre nesse tema, dizendo que quando a gente pensa em bênção, eu quero só desenvolver um pouquinho mais, e eu queria tomar lá o livro do Gênesis pelo seguinte, vocês sabem que existiu uma história de Jacó, né, de Isaac, aliás, que quer abençoar o seu filho Esaú, o primogênito, né? É uma história bíblica que todos nós conhecemos muito bem. Acontece que, por uma questão, não vamos nem entrar nesse detalhe, mas por uma questão de inveja, de ciúme, etc., alguém apresenta, ou seja, Rebeca apresenta Jacó, porque Isaac estava já com um pouquinho de deficiência na sua visão, e ela apresenta para que Jacó receba a bênção no lugar de Esaú. A questão aqui não é essa. O que eu queria mostrar para vocês e ler para vocês, e queria que você guardasse no seu coração a fórmula da bênção que Isaac apresenta ao seu filho, que seria Esaú, achando que era para Esaú, mas acaba sendo para Jacó. Então eu queria apresentar essa bênção, porque, só para a gente terminar esse bloco, porque eu acho de fundamental a gente conhecer a palavra de Deus nos seus termos, eu diria, originais. E quando se fala de bênção, a gente não pode perder isto. E até se você tem a possibilidade de ver, olha, livro do Gênesis, que é uma passagem belíssima, apesar de dramática e trágica, capítulo 27, e no versículo 26 seguintes, porque eu não vou ler tudo. Quando Isaac chama o seu filho Esaú para ser abençoado, e no caso entra Jacó no lugar dele, a bênção diz assim, Isaac diz, aproxima-te meu filho, para você receber a bênção. E ele diz assim, sim, o odor do meu filho, porque Jacó aproxima-se de Isaac para receber a bênção e ele sente o perfume do filho, não é? O perfume enquanto pessoa, não um perfume de fragrância, de pessoa. Ele diz assim, o odor do meu filho é como o odor de um campo que o Senhor abençoou. Deus, olha o que ele diz para o filho, Deus te dê o orvalho do céu e a gordura da terra, uma abundância de trigo e de vinho. Sirvam-te os povos e prostrem-se as nações diante de ti. Sê o Senhor dos teus irmãos e curvem-se diante de ti os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar e bendito quem te abençoar. Na verdade, a preocupação de Isaac era que aquele seu filho estivesse sempre pleno de Deus, para que todos aqueles que estivessem ao seu redor bebessem dessa fonte de bênçãos. E é interessante essa questão, porque quando a gente fala de bênçãos hoje, essa mesma palavra nós usamos, fonte de bênçãos, pleno de bênçãos, e nós nos esquecemos que é uma linguagem bíblica. Quando Isaac vai abençoar o seu filho, ele diz assim,
eu sinto o odor de Deus, o cheiro de Deus na sua vida. E veja que interessante mais ainda, mesmo não sabendo que estava sendo enganado, ele percebe não a enganação, a falsidade do outro, mas ele percebe a essência de Deus. A essência de Deus é aquilo que movimenta esse homem a oferecer a sua bênção ao filho. E a primeira coisa que ele diz é isto: eu sinto o cheiro de Deus em você. E a bênção é isto. É claro que a gente usa outra linguagem, é claro, mas pensa bem nisso. Quando você é pai, mãe, né, a gente que é padre, abençoa as outras pessoas, é claro que você não vai sentir o cheiro das pessoas, mas para dizer assim, olha, é como se naquele momento você percebesse essa fragrância, esse contato todo de Deus na outra pessoa e você oferecesse a ela, olha, eu te dou aquilo que você já tem. Né? É como quando a gente vai à missa, que nas nossas preces lá, na oração de oferta que o padre faz, quando ele traz todos os pedidos e as oferendas, ele diz, Senhor, eu te ofereço em nome de todas essas pessoas aquilo que já é seu. Então, quando eu dou a benção a alguém, eu estou nada mais fazendo do que, olha, eu estou ressuscitando em você aquilo que Deus já te deu. Por isso, aproveite muito bem da bênção que você recebe e da bênção que você dá a outras pessoas, tá bom? Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente já volta, um instante só, um rápido instante, e daqui a pouco a gente volta a falar um pouco sobre bênçãos. Até daqui a pouco.